Boa noite, pessoal. Mais um estudo da nossa Joana de Ângeles, dando continuidade no capítulo 14. E nós vamos fazer uma oração para darmos início ao nosso estudo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Meu para. Desde que o homem é espírito e este energia, as suas mazelas permanecem impregnadas, produzindo as ulcerações alucinantes, onde quer que este se for, no corpo ou fora dele. Não provocando real alteração em ninguém, a morte apenas transfere os seres de posição e situação vibratória, mantendo-os conforme são. É natural que a troca de indumentária imposta pelo cessar do fenômeno biológico não lhe arranque as estratificações na área da energia, portanto, na sede da consciência. O desencarnado desperta além das vibrações moleculares do corpo com as mesmas aptidões, ansiedades, engodos, necessidades cultivadas, boas ou más, voltando a assumir a postura equivalente ao grau de evolução em que estagia. As sensações que lhes são predominantes na individualidade permanecem-lhes. Quando atrasado, sensual, amante dos prazeres, vinculado aos pensamentos sinistros, licenciosos, egoísticos, fazendo-o experimentar a mesma densidade vibratória que lhe era habitual durante a conjuntura orgânica. Rematerializa-se e passa a viver como se estivesse encarcerado no corpo somático, sofrendo em todos os limites, conjunturas, condicionamentos, doenças, desgastes. A mente escrava das sensações elabora formas ideoplásticas que o aturdem e infelicitam, tornando-lhe o sofrimento de difícil descrição. Vamos explicar até aí? O que a senhora entendeu? Morreu, não muda nada. Só perde o corpo. A cabeça, as más tendências ou as boas permanecem do mesmo jeito. E, enquanto nós estamos encarnados, a gente tem um corpo para esconder dentro dele. E, graças a Deus que tem, porque se eu não tivesse, muitas vezes a minha vida ia me perguntar das coisas que eu penso. Certo? Então, fica só comigo e com quem pode ler o meu pensamento, e as pessoas que estão à minha volta, às vezes acham que eu sou um anjinho, mas não está vendo o tapetinho que vai lá dentro de mim. Certo? E se você é uma pessoa já voltada para o bem, é também o que vai aparecer. E isso que você verdadeiramente é que estabelece a sintonia que você vai ter quando não tiver mais a limitação do corpo e você vai para um lugar onde as energias combinarem com as suas. Certo? Onde ele fala aqui, né? O desencarnado desperta, além das vibrações moleculares do corpo, com as mesmas aptidões, ansiedades, necessidades cultivadas, boas ou más, voltado a assumir postura equivalente ao grau de evolução em que se atinge, né? Nossa, gente, eu vou para lá malévola, tá tudo certo. Essas formas ideoplásticas que ele fala aí, é o mesmo que ele era aqui, ele cria lá, só que numa densidade, vamos dizer, na mesma densidade do perispírito. É uma coisa como se fosse meio transparente.
Já está fazendo uma pergunta? Repete. Ele fala formas, ele cria formas neoplásticas. Então, ele morre, ele é um viciado em sexo. Aí ele vai criar na mente dele toda aquela situação e vai viver dentro dela. Você tem ideia, você que vê espírito, quando você vê um espírito, como você o vê? Ele é transparente? Depende. Tem uns que são, outros não. Outros é igual eu tô te vendo. E onde vai parar o E cérebro? você consegue perceber o que gera essa diferença? Não. Não? Deve ser que é mais evoluído, né? Você vê igualzinho eu estou vivendo aqui? Não é um vulto, alguma coisa assim, uma cabeça? Então, depende. Depende. Tem, às vezes, por exemplo, eu já vi igual eu tô vendo a senhora. Chegou lá na minha janela, parou, cruzou os braços, falou assim para mim, eu vim aqui falar com você, você não está indo no centro espírita? Olho, boca, nariz, tudo. igualzinho. Não é só o esboço. Não. É um rosto Isso. perfeito. Aí eu peguei e falei assim, qual que, assim, eu sabia que não era encarnado, né? Porque apareceu do nada, eu estava de frente à janela, como é que ele entrou na minha casa? Mas então eu sabia que era espírito, mas já aconteceu, por exemplo, de eu conversar com um senhor no ponto de ônibus, e aí a moça chegou e falou, você está conversando com quem? Com eu mesma. Aí eu peguei e falei assim, não, gente, não pode nem pensar alto mais, que a pessoa quer saber o que a gente está conversando. Aí eu olhei para o lado, ele já não estava lá mais. E você, às vezes, vê transparente? Às vezes, sim. Quando é o amigo espiritual, é mais Viu? leve. O negócio estranho é o seguinte: quando você está encarnada, para você ter pensamento, para você pensar, você depende do seu cérebro. Se eu arrancar o seu cérebro, você não pensa mais, filha. Um pouco. Não. Sim, então, mas hipoteticamente. Se for lá tirar uma parte, coisa, você não pensa, você. Os espíritos ficam sem cérebro, sem nada, e aqui fica. Porque a gente precisa da parte de órgãos, de uma série de coisas, né? Principalmente o pensamento. Enquanto você está encarnado. Então, mas depois ele vai ficar vai ter cérebro do mesmo jeito? Vai, tem a consciência. Você tem, Só tem a consciência. Só na hora que eu for para lá para me ver como é que funciona. é tão evidente que você não acredita que morreu. Tem um montão de gente que não sabe e não aceita que morreu. Você tem tudo. É igualzinho, Ribeiro. O Ribeiro morto, para quem vê, é a mesma coisa do Ribeiro. Eu já estou morto faz tempo, é que só. Mas, por enquanto, o esqueletinho está aqui, né? E já aconteceu também, dona Áurea, de ver, por exemplo, assim, você vê só o vulto passar. Meu marido fala que Aí, se você presta, eu pelo menos, né? Se eu presto muita atenção, aí começa a vir como é que é o espírito, entendeu? Desse vulto. Entendi. Aí o vulto começa Aí começa a se purificar mais. E normalmente, normalmente quando é vulto mais escuro, eu nem presto atenção, porque senão eu sei que eu vou ver coisa que eu não quero ver. Você deixa passar. Deixa ele ir embora. Quando eu estava sentindo aquelas coisas, no começo, eu via era outros. Passando assim, eu falava, quem passou? Aí eu olhava, não tinha ninguém, né? Mas que tinha passado. Né? Aí depois começou aquele lá de me tocando, coisa, né? Esse dia passado começou, tipo, o governo, nossa senhora, não pode mais. Meu Deus. Antes era em casa, era só burto. Agora tá de abrir armário, abrir geladeira, tudo isso feio. Não. Efeito físico, Ribeiro. Então, não tinha essas coisas. Agora lá. E quando é só imagem, como você identifica se é bom ou ruim? Aí é difícil. Como assim? Imagem. Por exemplo, assim, você está aqui, você está até de olho fechado, aí vem aquela imagem daquela pessoa, você fala assim, tipo assim, uma imagem de um senhor careca. Aí, como você identifica? Se é bom, se não. Por conta da energia. É a energia que Mas o que você identifica. sente que você identifica se é boa, né? E quando chama a gente, chama pelo nome.
Aí você vai ver, não é ninguém. Aí tem algum Uai. sentido? Uai, ele te chamou, né, para chamar a atenção, ele quer falar alguma coisa. Eu só Porque não de deu vez em quando conta. faz isso, me chama, tem vezes que eu respondo. Aí eu vou lá ver no portão, não tem ninguém, mas me chamou. Minha avó contava que essas coisas, que quando chama assim, gente sim, porque tá chamando para. Você Nem para sempre, de rolo, nem sempre. Deus. Não, nem sempre eu acho. Nem sempre. É louco, começar a chamar eu, sei que eu não vou. Não, Então, eu nem não. chama. O objetivo pode ser só te torturar durante muito tempo aí, É. né? 20 anos chamando o Olha, Oliveira, vai lá no portão. Do jeito que tá as coisas lá em casa, eu acho que eu estou torturando eles. Eu de uma hora para outra, se eu começar a ver, escutar muita coisa, eu posso botar minhas barbichas de molho. Porque eu não vejo nada, não ouço nem nada. Então, significa que está uma mudança comigo. Mas as pessoas que estão acostumadas a ouvir, é um estado normal. Mas aí dependendo também da sua mentalidade, né? Que às vezes acontece. Um momentinho de mentalidade assim, aflorada, de ouvir, de incorporação, audiente, isso eu não tenho, não. Eu também Bem, achava porque que não, você diz que frequentemente, até que eu falei, para de falar no meio de todo mundo nessa vozinha, você pode falar, você tem que ver onde você fala. A palavra no meio de qualquer lugar que ela estava, na vozinha. Não, Agora, essa pessoas a vozinha é o meu protetor espiritual, está me dando um puxão de orelha. É diferente. sempre assim. Não, sempre foi. E toda vez que ela se manifesta, é porque eu estou ou numa situação de perigo, ou eu estou fazendo uma grande besteira. Tanto é que uma vez ela acho que me pediu de ser atropelada, de morrer, só que eu não concordei, não aceitei e fui. E o carro chegou a me pegar. Aí ela me deu um cutucão e falou para mim assim, alguma coisa, e falou, não foi esse dia não, foi uma outra situação, eu estava desistindo de alguma coisa. Aí ela gritou no meu ouvido, não desiste, uma vez. Eu peguei, fiquei um tempo pensando, com a tendência a ir para o contrário. Aí ela pegou e gritou de novo, não desiste. E aí falou o seguinte, olha o juramento. Essa história do juramento foi o dia que eu quase fui atropelada e que quando o carro me pegou de leve, porque eu parei para pensar na vozinha que eu tinha escutado e não entrei direto na frente do carro, só entrei na beiradinha. Aí eu jurei que se um dia minha vozinha gritasse no meu ouvido, era para eu pular num buraco escuro, que eu ia pular. Então, um dia, quando eu estava fazendo uma besteira, ela gritou no meu ouvido e me lembrou do juramento que eu tinha feito, entendeu? Que eu nem lembrava. Mas aí fui pensar, analisar e lembrei do tal do juramento. Então, é sempre o protetor espiritual. o protetor é o anjo capaz do motivo? O protetor espiritual? Deve ser. É igual, por exemplo, o Wellington uma vez estava indo para casa. E ele precisava que a tia dele assinasse um papel. Aí veio assim no pensamento dele, não vai lá porque ela não está lá. Ele falou, que não está lá? Como é que você sabe que não está? E foi lá. Aí não estava. Aí quando ele chegou lá em casa, ela estava lá em casa. Era só ele ter entrado em casa, entendeu? Então, às vezes, são coisas assim, sutis que eles avisam pra gente e a gente nem presta atenção. O protetor pode ser o anjo da guarda ou pode ser algum outro espírito de luz. Pode. Alguém, pelo menos, melhor que a gente, bem melhor Mas que a gente, né? o meu protetor, eu tenho coisa, eu também tenho essas coisas da vida, mas o meu protetor deve ser pinguço. Não é. Seu protetor nunca é pinguço, são os outros que são pinguços. E você dá muito ouvido para eles. Não, eu dou porque eu Seu protetor fica já pedindo as coisas para mim. Deve ficar chorando da vida, meu Deus do céu. Vamos continuar? Que responsabilidade a minha de ser protetor. O protetor espiritual, obrigatoriamente, tem que ser alguém melhor do que nós, certo? Porque ele dá conta de cuidar da gente. Se fosse alguém igual, ia juntar dois na mesma condição e a situação ia piorar. Vamos lá.
tentam o contato com os familiares e amigos que ficaram, e eles não se apercebem o que lhe inflige dores morais superlativas, levando-o à loucura, à agressividade e ao desalento. Essa é uma realidade muito grande. E esses anos que eu mexo com apoio lá no centro, dezenas de vezes eu já vi espíritos nessa condição aqui, ou desesperados, ou tristes, ou furiosos, porque a mulher não ligava mais para ele, outro porque a namorada estava com outro em cima dele e não dava satisfação. Outro porque entraram na casa dele e começaram a pegar tudo que era bem dele e levar embora e ele não admitia. O outro porque entraram no porão da casa dele e libertaram os escravos que ele tinha mandado prender. E ele estava lá vendo libertarem os escravos e tentava falar alguma coisa, tentava gritar. Então, quer dizer, exatamente essa situação. A pessoa não sabe que desencarnou, certo? E, em determinada situação, pode ser levado à loucura, à agressividade ou ao desalento. Então, isso eu, pelo menos, já vi. E você também já deve ter visto algumas vezes assim, né? Nos trabalhos de obsessão. Mas os cachorros e os animais vêm. Eles falam. Mas tem um monte de gente aqui, minha família não me vê, mas eu fico aqui por causa dos meus cachorros. Eles me veem. Em alguns momentos, esbraveja e exaure-se, entregando-se aos paradoxismos do desespero e desmaia, para logo recomeçar, sem termo, até quando brilha na consciência entenebrecida o amor que o desperta para outro tipo de sofrimento e do remorso do arrependimento que o conduz ao renascimento para a recuperação sob o estigma da cruz que traz esculpida na existência. Enquanto não lhe chega esse socorro, une-se em magotes de desesperados que constroem regiões dantescas, onde se homiciam e prosseguem sob o assodar das penas que o automatismo das leis de Deus, neles próprios, como em todos nós inscritas, impõem. O sofrimento nessas regiões decorre dos atentados perpetrados contra a anuência da razão. Ninguém se evade da consciência dos seus atos, como planta alguma produz diferente fruto da sua própria estrutura fatalista. O amor é a grande lei da vida. É o amor que estabelece o critério da justiça, com a igualdade para todos, respondendo em reação conforme praticada a ação. A conduta mental e moral, cultivada durante a existência corporal, propicia resultados correspondentes, impregnando o ser com os hábitos que se transformam em experiências de libertação ou retenção, consoante a qualidade de que se revestem. O prolongamento da vida após a morte física passe com as mesmas características, resultando a fixação como futuros critérios de comportamento. Porque a mente viciada gera necessidade que não encontram correspondente satisfação, o sofrimento é a presença constante naqueles que se enganaram ou lograram prejudicar os outros. Consciências encarceradas na ignorância das leis da vida, quando são chamadas ao sofrimento purificador, entregam-se à rebeldia e buscam fugir da colheita que lhes chega mediante o suicídio horrendo. Nossa Senhora. É uma situação complicada, né? Porque aquela pessoa que durante a reencarnação foi uma pessoa com determinadas características de personalidade. Quando falo personalidade, estou me referindo a defeitos também, que faz com que ela se sinta melhor e superior
a maioria das pessoas, etc, etc, ela, no dito popular dos jovens da minha época, acha que está por cima. E se ela não desconhece a lei de causa e efeito, a vida depois da morte, ela continua acreditando naquela situação. E ela não vai mudar de boazinha simplesmente porque morreu, não. Ela vai continuar com aquilo ali. É outra situação que a gente separa nas reuniões de desobsessão também. Certo? Mas não regeneram? A regeneração é construção própria. Quando a pessoa começa a trabalhar, estudar, fazer força para mudar, aí ela começa o processo de regeneração dela. Enquanto ela está voltada para aquelas características ferrenhas da alma dela, ela permanece naquela situação, prisioneira dela própria em relação às ideias que ela tem. Você quer falar alguma coisa, Gabriela? Seu microfone está fechado. Tem que acreditar que existe. Não. Eu ia falar antes sobre sentir a presença muito forte, doente que já desencarnou. Mas aí entrar numa discussão maior e atrapalhar o estudo. Outra hora eu pergunto. Não, pode perguntar. Porque aí no centro de vocês, onde eu frequento com muito carinho, eu sempre estou sentindo a presença muito forte do meu pai. Muito. E teve um dia que me marcou demais, porque eu entrei na porta e já senti a presença. Aí, quando eu entrei na câmera de passe, aquela luz azul, eu já fui na música e deixei me levar. E eu senti a presença forte. Aí, na hora do passe, depois do passe, a médium me perguntou se podia me dar um abraço. E no abraço eu senti que era meu pai. Então, assim, sentir essa presença forte e saber pela energia que é um ente desencarnado nosso, muito querido, eu não sei se é uma bênção, né? Uma graça de Deus, a gente sentir que é ele, ou se a gente pode enganar também, ou é só coisa de energia. Olha, nesse caso, se você sentiu mesmo, é porque era ele, tá? Sim. Aham. Porque se fosse outra pessoa, você não vinha essa intuição para você. Ah, sim. Você não sentia essa. Eu tenho certeza que você sentiu algo diferente nesse abraço. Totalmente. Então, quando é assim, você pode ter certeza que foi alguém muito próximo de você que te abraçou. Com certeza. Então, da segunda vez, foi o meu irmão. Sabe? Porque eu perguntei até pro espanhol, sabe? Aí ele falou, ele não ia falar, mas no final, olha, então tá, eu vou te falar, foi o seu irmão. Então, assim, é muita graça para mim, sabe? Receber um abraço e o contato deles aí no centro. Uhum. É muito bom para mim. E, aliás, gente, dá licença. A última oração do fechamento do estudo, eu queria oferecer ao meu pai, hoje é aniversário dele. Tá. Combinado. Essa situação aí que ela está colocando, uma vez aconteceu comigo. Eu estava fazendo tratamento de câncer, eu estava fazendo tratamento lá no Centro Henrique Cristo, na rua Costa 4. Aí estou lá sentada, concentrada, né? E alguém incorporou no médium que ficava, por exemplo, aqui ficavam os 4 grupos, né? Pessoas sendo assistidas e os médicos assim. Aí, uma pessoa incorporada na médium conversava e falava assim. Ele falava que amava elas muito. E falava a expressão seguinte: fala para ela que eu me orgulho muito de todas elas. Eu não sei por quê, eu desconcentrei e prestei atenção nessa voz. Aí, a pessoa falou assim: fala para ela que ela é a minha frangota querida. Quando falou isso, eu, assim,
Despertei. E aí eu senti uma sensação como se fosse um abraço apertado assim, sabe? Uma sensação assim quentinha, gostosa. E era meu pai me abraçando, certo? Porque só o meu pai me chamaria de frangota, entendeu? Mais ninguém no mundo. Ele tinha apelido de João Frango, certo? Então, só ele falaria algo parecido. E naquela hora que eu acho que quando eu identifiquei ele, permitiu ele se aproximar de mim. E aí eu senti uma sensação assim indescritível. Porque era alguma coisa que só ele sabia, né? Bom, eu estava fazendo o tratamento do câncer. Eu acho que ele estava preocupado comigo, deveria estar me acompanhando, certo? E ele encontrou esse jeito de me falar que ele estava lá. Era ele. Você tem certeza? Aí essa situação que ela está colocando aí é o que aconteceu comigo nessa época. E é interessante que, assim, voltando aqui no estudo, né? Isso é tão real, o que está falando aí, que a gente, toda terça-feira nas obsessões, a gente vê isso, né? Eu vou acabar porque eu sou melhor, porque ele não presta, porque não sei o quê, porque, né? Umas coisas bem assim, narcisista, vamos dizer assim, né? Porque eles acham que eles são melhores. Aliás, eles são muito inteligentes, né? Porque eles estudam uma forma de atrapalhar a gente. E eles pegam assim, ó, nos nossos pontinhos fracos, assim, aqueles mais escondidos. E tem muitos espíritos que estão ali para ser atendidos que são muito inteligentes, certo? E muitas vezes te fazem perguntas, te fazem afirmações, que se você não estiver muito tranquilo, ali, muito sereno, e contando com o apoio espiritual, você fica enrolado, sem saber o que falar, sem saber o que responder. Vamos lá. Consciências encarceradas na ignorância das leis da vida, quando são chamadas ao sofrimento purificador, entregam-se à bebida e buscam fugir da colheita que lhes chega mediante o suicídio horrendo. Oh, desculpa, eu já tinha lido esse. Para a própria desdita, mais dolorosa, encontram a vida que ultrajaram com um gesto desvairado, somando às novas dores a frustração por constatarem-se como indestrutíveis e as aflições decorrentes do ato praticado, que produzem dilacerações no perispírito que passa, então, a sofrer males que não conduzia. Além desses, que estão na sua realidade espiritual, as consequências infelizes tais, a dor dos familiares ou a revolta que nele se instala, o exemplo negativo que estimula outras futuras defecções, os problemas que recaem sobre os que ficaram, produzindo-lhes sofrimentos inenarráveis que se arrastam por decênios largos até o momento do retorno à Terra com as marcas da deserção. Tem espíritos que não se convencem por nada desse mundo. Nada resolve. Então, para eles não tem recurso. É voltar à encarnação e nas condições aonde a dor vai ensiná-los a parar para pensar de alguma forma, né? Já li em livros espíritas situações assim, aonde foram no umbral, pegaram determinadas pessoas que estavam lá, levaram um anestesiado para um local, ficou lá um tempão fazendo tratamento, e não chegou nem a tomar consciência, e botaram daí e levaram para uma encarnação. Quando não vai pelo amor, a dor dá um jeito. Noutros casos, buscando fugir às enfermidades degenerativas, outras pessoas recorrem à eutanásia na ingênua perspectiva de sometermos sem despertar
quando tudo fala da vida, da atividade, do progresso. É outra situação polêmica, né? Tem uma brasileira aí que vai pagar não sei quantos mil dólares para ter até eutanásia, num país aí que permite a eutanásia. Não sei se é Suíça, Suécia. Ela está organizando, a família está fazendo vaquinha para juntar um dinheiro para ela ir lá fazer a eutanásia. Meu Deus. Não vai adiantar nada, né? Porque, querendo ou não, as dores que ela sente aqui, ela vai continuar sentindo. Só que ela tem uma doença que é incurável e tem dor 24 horas. Até eu entrava numa dessa. Cara, como disse, a gente ainda sabe como é que funciona. E elas não têm nem noção. Agora, você ficar 24 horas com dor incurável. A pessoa quer, mas ele é aqui mesmo. Eu acho. Tá, Ribeiro, mas o que que ela fez para ela sentir tanta dor? Sei que não tem lá uma doença que É um negócio de nervos, não gosta pegando de- essa região aqui, ó. é uma dor que é insuportável. Lembra da criatura? A criatura sente dor 24 horas. Ela chora muito por conta de dor. Mas nem por isso quer morrer. Sei. Mas vai ver, a moça não tem noção do espírito, noção de coisa, Pode ser. entendeu? E ela está buscando isso, organizando, preparando, com a plena convicção que vai se livrar da dor, certo? Não sabe ela que não. Só vai piorar a situação. Só. Vai mas aumentar o viu? compromisso dela. Vai ficar pior. Tudo é entre aspas, porque pode ser que na hora do desencarne lá, porque ela não está provocando o suicídio dela mesma. Ela está quem vai provocar o Não, suicídio. mas Não, peraí, mas é ela que está provocando, Não. sim. tudo bem. Tudo bem que seja ela. Inocentemente é ela, mas ela do outro lado lá, ela pode ser tratada. Se ela tiver Como- merecimento, né? Então, é isso que eu estou falando. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra. Você pode até você pegar, por exemplo, uma pessoa que se suicida no desespero, naquela hora, naquele momento, mas é uma pessoa que foi boa, uma pessoa que não só pensamento bom e coisa, nem sempre vai para aquele lugarzinho lá. É tudo isso aí. O letargo que buscam é povoado de pesadelos sanguíneos e presenças espirituais impiedosas que lhes invectivam o ato e as atormentam sem descanso. Exatamente. O letargo que buscam é povoado de pesadelos sombrios e presenças espirituais impiedosas. A questão maior, eu acho que é a tortura. Porque a pessoa que se permite fazer isso, eu concordo, Ribeiro, que sentir dor 24 horas não é legal. Sabe? Igual quando eu tive a cólica da vesícula. Foram 48 horas de dor, chorando, insuportável. As queimaduras que eu já tive. Mas, assim, não justifica. Eu sei, mas para nós não justifica, porque a gente conhece a doutrina. Uma pessoa que não conhece, pensa um pouquinho. Você não conhece a doutrina, você não sabe como é que funciona. Você está aqui na Terra, ou você como diz, ateia, né? Ou você é uma outra religião, você não conhece nada daquilo lá. Você não pensa duas vezes para fazer certas coisas. Isso é verdade. Entendeu? Você não tem conhecimento. Você entendeu? É que nem, por exemplo, se chegar com uma pessoa, você não pode beber bebida alcoólica. Você falar para uma pessoa, para mim, que conhece a doutrina, uma coisa, e falar para uma pessoa que não conhece é outra. Mas a Igreja Católica é muito clara. Que suicídio, antigamente, o suicídio não era enterrado junto. A punição era tão violenta que tinha que ser enterrado lá de fora do cemitério. Tinha um lugarzinho específico lá fora do cemitério
Então, pelo menos a Igreja Católica pune. Ela sabe que é errado e ela pune. Tá, então, Aí, então, tem outras crenças que eu não sei como é que pensa. Eu- Tem evangélicos, eu não sei como é que Tá. elas pensam. Então, Mas a pessoa tem a consciência que se ela, que ela vai, a expressão, ela vai queimar no inferno eternamente. tá, mas então vamos por um outro caso. Que Vai. não deixa de ser o que fala aqui, né? O próprio inferno. Vamos supor que no Brasil tem uma lei de eutanásia. Foi aprovado e existe. Tá. Você está lá no hospital, lá em coma, no estado vegetativo, alguma coisa, e vem sua família, sua irmã, seu pai, coisa lá, e autoriza a eutanásia. E aí, como é que fica? Não, aí não foi Mas não você, tem mas como essa foi pessoa, você. é ela que está reivindicando para a família fazer vaquinha para Ela ser. quer, Então, a vontade é dela. A vontade não é de uma pessoa que está lá morta, inconsciente ou semi-morta, é que vão fazer por ela. Sim, mas olha o desespero, É viu? completamente Olha o diferente. desespero, viu? Vamos pegar lá os espíritos de luz. Será que eles não têm compaixão de ver o desespero de uma pessoa? Independente dela, se ela é espírita, se ela é evangélica, o que ela quer. Será que para todo mundo igual? Está vendo o desespero da pessoa lá. Aí ela desencarna por causa disso daí. Será que lá eles vão abandonar a mulher? Falar assim, ó, você fez Não, isso? mas Não é é o assim, gente. merecimento. Mas é o merecimento. Viu? Não Eles é, estão sempre não é assim que funciona. Isso aí não é assim que funciona. Esse negócio de umbral, porque coisa, não é todo mundo que vai para um umbral. André Luiz foi um umbral. Né? Mas não é todo mundo. Porque entre aspas, tá? O André Luiz teve muitas coisas erradas, mas não é 1 milímetro do centímetro de muita gente que muita gente faz. Se você pegar todo mundo que toma umas e outra, ou fuma um cigarro, ou vai tudo para o umbral, a 99% da população vai tudo para o umbral. Então, eu acho que consciência, primeira coisa, sua consciência, você que leva você para o umbral. Sua consciência que leva. Então, existem casos e casos, que nem, por exemplo, o suicídio. Suicídio, tem muita gente que se suicida. Eu contei até um caso aqui da Cris. A Cris até comentou comigo que a pessoa não foi acolhida, mas não é todos os suicidas que é largado lá no umbral, largado no... Não. Mas não era nada. Todo mundo sempre assim. É largado verdadeiramente, certo? Aquelas pessoas que já têm uma certa compreensão, uma certa maturidade, quando, às vezes, vamos assim dizer, abordados, alguém conversa, fala, explica, imediatamente ela acorda, para, desperta. E se ela cria para ela uma consciência verdadeira e se dispõe verdadeiramente a mudar, a recomeçar, a aprender, ela é socorrida, certo? Mas existem muitas pessoas nas regiões umbralinas que tem gente ali perto dela, olha, tempão, às vezes décadas, pelejando para se aproximar dela, às vezes uma mãe, uma esposa, uma pessoa que ama muito aquela pessoa, tentando, mas não adianta, porque não consegue aproximar dela. E às vezes essa pessoa que quer ajudar não consegue ir à mesma densidade daquele espírito para se tornar visível para Mas o ele. espírito também não quer. Então, exatamente. Se você Então, tem um isso aí viciado aqui vai encarnado, se você tem basear. você tem um viciado aqui encarnado, ele é viciado, é difícil você tirar ele da droga. Ele morre, vai para umbral. E ele quer continuar na droga, quer continuar fazendo coisa, mas ninguém tira o cara. Exatamente. Então, é uma situação Da consciência da pessoa. muito de a pessoa querer sair. Então, Ela tem que querer. Mas por isso que eu estou falando que estou chegando naquilo do caso da moça, que a moça não aguenta mais quer fazer eutanásia num outro país. Nem por isso ela vai para algum lugar, não. De repente ela vai lá e vai ser acolhida e já vai para um hospital. Porque Pode ser que sim. Eu sei, mas tudo que a gente lê, porque vai comprar. Não é assim, não, gente. Não é Não é todo mundo vai comprar, não. Olha, Pessoa... na verdade, o Wellington, até esses dias a gente estava conversando sobre isso, e ele falou uma coisa interessante, que a Fernanda fez uma pergunta, e ele respondeu.
Na verdade, a zona umbralina é em volta da nossa Terra. Então, não é que a gente aliás, todos nós vamos, porque é em volta da Terra. Tem que passar. Então, assim, o que diferencia tem lugares que são de baixa vibração e outros lugares que são de boas vibrações. Mas tudo ali é zona umbralina. Ah, sim. Entendeu? Então, pode ser que aconteça do espírito precisar acontecer isso, dela fazer uma eutanásia, né? E ser socorrida, se for de merecimento dela, ou não. Sim. Mas, assim, na maioria das vezes, vão para o Vale dos Suicidas. Porque se ela está passando por isso, de alguma forma, ela tinha que achar meios para que isso pudesse melhorar. Mas ela vai para o Vale do Suicida por causa da vibração, porque ela está na vibração do suicida. E Na verdade, não é o Vale dos Suicidas. É para a zona umbralinas, que tem o padrão vibratório mais baixo. Não, mas tem o Vale dos Suicidas. Tem sim, mas o que ele quis dizer para ela foi isso, que tem as zonas umbralinas com o padrão vibratório mais baixo. Aí é onde algumas pessoas vão para esse lugar. E aí depois elas são resgatadas. Inclusive, eu não lembro que livro espírita foi que eu li, e eu também não lembro se foi no livro do Chico. Eu já andei lendo muitos livros de médiums, e que o espiritismo convencional, até numa prova, tem um Robson Monteiro, já li muita coisa dele, falando que os espíritos são atraídos para uma região em função das características dele. Inclusive, por exemplo, tinha uma região lá que estavam os grandes criminosos de colarinho branco. Todas as pessoas envolvidas em algum tipo de crime que a gente aqui no planeta classifica como colarinho branco, estavam reunidos ali. Isso eu acredito. Certo. Tinha uma outra região, por exemplo, onde estavam envolvidos todos os criminosos sexuais. Isso eu acredito. Certo. Todos os criminosos sexuais estavam... não é que eles são mandados para lá. Tem uma energia natural que aproxima daquela situação as pessoas que se encaixam ali. Mas André, mesmo o André falando em mim. Deixa eu te falar. Tudo bem que ela é boa. O André Luiz também era bom. Ele não era uma pessoa má. Ele fazia coisas erradas, mas ele não era má. Ele não era mau. Ele não gostava de fazer caridade. Era diferente. Mas mesmo assim, para onde que ele foi? Aí você sabe por que ele foi lá, não? Você sabe? Ele tinha um valor, que eu acho que ele jogou ele lá. Viu? O orgulho. Você sabe arrogância. por que ele passou por lá e passou por tudo aquilo lá? Vocês já se perguntaram? Por conta dos vícios e as coisas que ele fazia. Ele não se cuidava. Ele foi preparado já em reencarnações anteriores para passar por tudo aquilo para ele ser o André Luiz que foi. Preparado. Coisas que ele tinha que passar. Porque pelo que ele passou, foi para a zona umbralina, viu? Eu acabei de falar, 99% da população vai para lá, então. Ele tinha que passar por aquilo. Ele tinha que... Tipo assim, tipo Chico, tipo o nosso Divaldo, que tinha que passar por tudo isso. Agora, o que acontece? Chico e Divaldo, quando começaram a preparar eles para encarnado, eles é o livre-arbítrio. Aceito ou não. Não aceita, tem outros na fila. A mesma coisa do André Luiz. Passou por aquilo lá. Não, mas no livro fala que ele passou por aquilo por conta que ele não se cuidava. Também, claro. Ele teve aqui encarnado, ele se formou em medicina para ajudar as pessoas. E ele não ajudava. E além de não ajudar, além de saber a medicina,
O que ele fazia? Ele sabia que fumar fazia mal, ele sabia que beber fazia mal, mesmo não estudando o espiritismo. Fala de coisa boa, que eu comia, Né? sabia que fazia mal. Quando ele ficou doente, ele sentia dor enquanto encarnado e não foi no médico se tratar. Então, quer dizer, teve N fatores que aconteceram para que ele fosse para lá. Não, concordo com você plenamente. Existem certas coisas que eu não concordo que para levar para o umbral certas coisas. Você pode pegar uma pessoa, vou dar um exemplo bem esdrúxulo, sabe? Esdrúxulo. Vamos pegar uma pessoa que foi santo. Vamos pegar, por exemplo, a irmã Dulce, que está lá no nível, né? Vamos supor que a irmã Dulce, pessoalmente, ela No íntimo dela. no íntimo, ela fumasse, escondido, ela fumasse. Gostasse de tomar lá o banho dela. Ela ia para o umbral? Ou Deus enxerga outras coisas no ser humano? Isso que eu estou falando para você, do André Luiz. O André Luiz é muito polêmico. Você entendeu? Porque se for assim, nossa, existem pessoas que não vai nem comprar, já vai direto do inferno, né? Como fala. Não, porque é uma Vamos coisa que a encerrar. gente sabe o que aconteceu. Vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus por mais essa oportunidade de hoje. Que possamos, nesse instante, fazer também a oração para o nosso irmãozinho que está fazendo aniversário hoje, né? Que já está desencarnado. Que essa oração também possa chegar até ele. Vamos agradecer a oportunidade de cada exemplo, de cada estudo, de cada palavra dele aqui hoje. Meu Senhor, que és sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, ponha a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Só de amor que me conduz nesta vida em que me agasalho. Enche os meus olhos de luz e dê as minhas mãos ao trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Não te esqueças de mim, Pai, nas bênçãos da compaixão, e guarda-me em teu coração, porque ele, sim, Senhor, é de paz e de amor sem fim, amado Mestre Jesus. Para aqui.